O Renato está com a gente hoje, vai falar sobre uma pesquisa divulgada pelo IPEC sobre o eleitorado brasileiro, que traz algumas, digamos, contradições, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvinte. Eu vou comentar uma pesquisa do IPEC, que foi também comentada pelo meu colega Joel Pinheiro da Fonseca, que é colunista da Folha, e um colunista que se define aí como parte da centro-direita brasileira. Ele provoca no artigo, ele começa o artigo, o título do artigo é um título muito interessante. Como é que o Brasil é de direita e Lula está no poder? E a conclusão que o Joel chega nesse artigo é de que o Lula é muito maior do que a esquerda ou muito maior do que o Partido dos Trabalhadores. Essa conclusão não é uma grande novidade. Há tempos aqui na coluna nós mostramos que o Brasil é um país mais personalista do que ideológico e tem dois grandes líderes populares expressos na política, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, para basear a informação, a premissa do artigo que o Lula, que o Brasil é um país de direita e elegeu o Lula como se o Lula fosse um representante da esquerda, é uma pesquisa do IPEC em que mostra que 18% do eleitorado brasileiro se considera de esquerda, enquanto 41% do eleitorado se considera aí de direita. E vai mais, né? Ele fala que, segundo o IPEC, né, os próprios eleitores do Lula se dividem, né? Segundo o IPEC, 33% dos eleitores do Lula no segundo turno se consideram de esquerda, 29% de centro e 27% de direita. Mas vamos debater o artigo um pouquinho. Primeiro, a premissa do artigo. Né? O brasileiro, e o próprio Joel trata disso no artigo, não sabe direito o que é esquerda ou direita. Né? E acaba se convencionando quem se chama de direita não é uma direita liberal, uma direita que é progressista no ponto de vista dos costumes, e sim uma direita conservadora do ponto de vista de costume. Né? Conservadora, por exemplo, no direito ao aborto, né? À redução da maioridade penal e outros temas aí relacionados aos costumes, aos hábitos e atitudes dos brasileiros. O que a gente sabe também é que esse mesmo brasileiro que se identifica como direita, muitas vezes defende a maior intervenção do Estado na economia, que é uma bandeira do ponto de vista da função do Estado e da gestão da economia mais ligada à esquerda. Ou seja, o Brasil, na visão deste colunista, não do Joel, mas minha, ele é um Brasil em que as ideologias devem ser pensadas com muito cuidado, na medida em que não é a primeira vez que o presidente Lula é eleito. Foi eleito pela terceira vez. A questão é que toda vez que o debate vai para a área da economia, a esquerda tem uma prevalência aí na opinião pública. E toda vez que o debate vai para o debate de costumes, nós temos aí o crescimento da direita no Brasil. Renato, mas você não acha que isso é um pouco da característica do Brasil, onde, digamos assim, o negócio está tudo meio que misturado, né? Você vê político um dia de um lado digamos, da ideologia partidária, no outro dia do outro, né? O brasileiro em geral também não... Até outro dia, né, esses debates políticos acalorados que a gente está acompanhando nos últimos tempos era algo raríssimo no Brasil, né? Você não via isso. Você tinha briga sobre futebol, discussão sobre, sei lá, o dia a dia, né? Mas você não tinha esses debates mais acalorados. Ninguém sabia muito bem se era de direita, de esquerda, de centro, enfim. Na hora de você responder, por exemplo, uma pergunta como essa, né? Tem ali alguns valores que podem ser mais à direita, outros que são mais à esquerda, enfim, num país que é tão misturado como o nosso e com a política, mesmo que a gente tem
onde essa definição não é que nem aqui nos Estados Unidos, também tem mais ou menos aqui, mas republicanos, democratas e tal. Enfim, você não acha que um pouco também essa característica, não só política, mas da nossa sociedade como um todo? Tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que a análise, Barão, é uma análise que tem que ser tomada com muito cuidado, né? Nós, do Instituto Locomotiva, inclusive, fizemos no passado um balanço entre a autoidentificação dos brasileiros de esquerda e direito, cruzado, né, versus ao que a sociologia chama de esquerda e direita, de acordo com uma bateria de valores relacionados a costumes e outras relacionadas a economia. E a gente vê que tem uma intersecção direta, né? Um monte de gente que se identifica como esquerda, mas tem valores nos costumes conservadores, assim como pessoas que se identificam como alguém de direita, mas tem valores com relação à economia muito ligados à esquerda, né? E que mostrou, inclusive, Barão, surpreendentemente, que a extrema-direita tem uma posição bastante nacionalista e quase nada liberal do ponto de vista econômico, né? Então, os liberais de verdade, da Faria Lima, inclusive, se quiserem um país com menor intervenção na economia, deveriam não votar na extrema-direita, como muitas vezes votaram, porque a extrema-direita defende uma participação efetiva do Estado na economia. O artigo do Joel, só para completar aqui, coloca um ponto que este colunista concorda plenamente. Lula é maior que a esquerda, Lula é maior do que o PT, e, portanto, a baixa popularidade do Lula só tem um responsável, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva.